A santa paz de Deus a todos, bem-vindo ao canal Para a Glória de Deus. Irmãos, eu vou fazer um vídeo bem rápido aqui em relação ao acontecimento que houve aqui no Rio de Janeiro, que o mundo inteiro sabe. Isso aí é algo totalmente espiritual, algo que o próprio inferno já tinha planejado, e é mais uma cobrança do inferno cobrando sacrifício humano. Só isso, é uma cobrança que o inferno está fazendo, cobrando sacrifício humano. Eu não vou entrar nos detalhes, tá? Quais são os detalhes, Rodrigo? Quem está certo, quem está errado, quem gerou tudo isso? Se bem que quem gerou tudo isso é mais do que provado e explícito, o próprio diabo, né? Ele não gerou isso hoje, ele gerou isso há 33 anos atrás. Há 33 anos atrás, em 92, houve o massacre do Carandiru, onde existiram 111 pessoas que foram mortas. Dadas as circunstâncias, não cabe a mim, eu não sou investigador, tá? Sei que houve a mesma coisa. Em 2 de outubro de 1992. Mesma coisa, mesmo astrólogo, se você for falar da astrologia, se for falar sobre coisas de cometa e uma série de coisas, tudo está englobado, tudo junto, tá? Porque esses espíritos, esse time, entendeu? Eles têm a coisa que eles mexem, entendeu? Com muito coisa de astrologia e tal, e essas coisas sempre acontecem numas datas iguais. Então, as datas são iguais, tá? Ou seja, tudo é sacrifício humano. Ah, mas várias outras coisas aconteceram e morreram mais de centenas de pessoas. Claro, isso sem certeza, com certeza. Mas você pode ter certeza que a maioria, tá, dessas mortes, desses acontecimentos e desses fatos estão ligados à cobrança do inferno, sacrifício humano, em datas que, se você for buscar dentro da astrologia, você vai ver, não que eu estude nada disso, mas é porque a gente faz as ligações, liga os pontos, entendeu? Das datas, de como estava o período astrológico, e etc, etc, etc. Essas coisas sempre acontecem nos mesmos períodos. E outra coisa, isso não é coincidência, tá? Não é coincidência. E quem, tá? Vou dizer a vocês, pasmem, tá? Eu sei que muita gente, tá, vai fazer crítica à minha pessoa, mas, irmãos, nós vivemos há muitos anos da história um engano religioso muito grande. E olha, eu digo a vocês que quem não tiver a visão e o entendimento para reconhecer esse engano vai ser enganado. Eu já mostrei alguns, mas eu tenho algumas coisas para fazer, não estou tendo tempo, irmãos. Parece uma coisa doida, entendeu? Eu me comprometi com uma pessoa, eu gosto muito dessa pessoa, conheço essa pessoa há muito tempo, desde quando ela era criança, eu não estou tendo tempo. Então, aquilo ali, eu estou fazendo esse trabalho e eu preciso terminar esse trabalho, tá? Eu vou terminar esse trabalho e eu vou ter tempo para fazer os vídeos, se Deus quiser. Estou fazendo esse vídeo numa correria, sem tempo. Todo dia, 5 da manhã, eu estou de pé. Às vezes até 3:30 da manhã eu já acordo. E aí é aquela correria. Faz uma coisa, faz outra. Então, na terça-feira ocorreu essa situação toda, mas na segunda-feira, aliás, no domingo ocorreu o seguinte. Eu, quando fui daqui para Resende, eu tive 2 problemas. Um problema
o pneu da moto, o pneu traseiro achou um prego onde todo mundo passou e o único que achou esse prego foi o pneu traseiro da minha moto, da Pop. Algumas pessoas conhecem, já viram aí nos vídeos. O que acontece? Mais uma vez eu estava indo para Resende fazer um evangelismo e também pagar uma conta e entregar uma chave para uma pessoa. Mas no fundo, o que realmente eu ia fazer, que estava assim mais, era o evangelismo, porque é algo que Deus coloca para a gente fazer, a gente faz, dentro da condição que Ele dá, porque a gente não tem condição nenhuma, não tem. O ser humano não tem condição nenhuma. Basta ver aí, né? Acabou. Conclusão. Eu tive um problema com o prego, tive que empurrar a moto do lado da mureta ali, tá? Passou-se uns caminhões que o trânsito estava engarrafado, mas o caminhão passou quase me raspando e tal. Aí veio os outros pessoal que foi logo comunicado, alguém comunicou, eu tentei comunicar, mas alguém comunicou antes que estava acontecendo aquela situação. Aí eu consegui retirar a moto de dentro da pista, colocar do lado, entendeu? Conclusão, o fato é que colocamos em cima do carro da empresa lá, da Via, da Dutra, né? E ali naquele carro, colocamos ali, fomos até um local para consertar o pneu. E graças a Deus que num domingo, 1h meio-dia, né? Para você conseguir uma pessoa meio-dia para colar um pneu na Dutra, onde as pessoas só mexem com pneu de caminhão, para colar um pneu de moto, só um milagre. E Deus fez esse milagre. Eu agradeço até a pessoa que colou esse pneu para mim, tá? Foi uma pessoa, e eu agradeço muito as pessoas também que me deram socorro ali, prestaram o socorro para mim, que é o pessoal que trabalha na Dutra, o pessoal 100%, entendeu? Muito, muito, muito maneiros. As pessoas me trataram com todo o cuidado, com toda a necessidade que era. Então, o que acontece? Eu fiz o evangelismo, mas eu sabia, né, que o inimigo ele estava ali fazendo tudo para eu não ir. E eu falei, nem que seja meia-noite que eu chegue em Resende, mas que eu vou fazer aquilo que Deus me deu de fazer, eu vou fazer. Irmãos, aconteceu tudo, mas eu mantive ali o foco. Deus preparou, fui lá. Eu sei que pouca gente vê evangelismo, porque o que as pessoas querem é tragédia, é sangue. Aí muita gente é igual vampiro, não pode ver sangue que está lá em cima. Então é o que traz para as pessoas, né? Sei lá o quê. Sacia, parece que é aquela loucura. Fato é que fiz para a glória de Deus, retornei tudo no mesmo dia, no domingo. No meu retorno, outro engarrafamento, porque tinha incêndio, carro incendiado, tinha alguns problemas de acidente, mas consegui chegar. Glórias a Deus, saí de lá às 4, cheguei aqui no Rio de Janeiro às 7. Ótimo. Conclusão, o inimigo não satisfeito, na segunda-feira, como faço todos os dias, vou para o meu trabalho, pego o mesmo caminho, conclusão. Cruzo um cruzamento, depois de abrir o sinal, cruzei o cruzamento, passei para o outro lado. Quando eu passei para o outro lado, andei uns 500 metros, um cidadão, do nada, bota o carro na frente da moto, no meio da rua. Do outro lado tinha carro estacionado, que era do lado direito. Se eu fosse cortar pelo lado direito, eu poderia bater. E o que eu fiz, eu sempre fiz isso. Sempre fiquei no cantinho aqui do lado direito e vou pelo cantinho ali, porque tem que quebrar a mola bem no cantinho do meio-fio. Esse trajeto eu faço assim, porque eu tenho um problema na coluna e cada pancada que eu dou num quebra-mola, a minha coluna, entendeu? Ou então tem que ficar levantando da moto. Conclusão, fiz o que eu sempre fiz, só que esse cidadão, porque só o Eterno é que sabe, que eu já orei, já pus ele na mão de Deus, tá? O que aconteceu? Esse cidadão
pegou o carro dele, fez questão de fechar o espaçozinho de 1 metro que eu tinha para passar. Ele fez questão de fechar, enfiou o carro, eu tenho vídeo, tá? Tenho vídeo, gravação do vídeo. Enfiou o carro dele, parou o carro em cima do meio-fio e me jogou dentro do rio que tem ali, que é um canal. Aí tem o gramado e depois tem umas árvores e tal. Mas graças a Deus, eu parei na traseira dele, né? Só que na primeira porta de trás ali, ele sacou de uma pistola e jogou no meu peito. Naquele momento, o que eu fiz? Eu perguntei para ele, o que você está fazendo? O que é isso? Aí ele se identificou, não, polícia, não sei o quê, tal, tal, tal. E aí fez aquela história toda, né? E aí, naquele momento, no primeiro impacto, eu só me perguntei por que ele fez isso. Aí, irmãos, o tempo fechou, porque ele disse que era polícia. Eu falei, então se identifica, né? E ele com a pistola apontada para mim, aí o pessoal, todo mundo começou a ver aquilo, as pessoas começaram a ver aquilo, todo mundo entrou em pânico, porque eu estava, né, estressado, porque um polícia... Por que eu estava estressado? Porque um policial não age assim. Um policial não fecha alguém do nada, sem a pessoa ser suspeita, sem a pessoa oferecer risco. Eu não ofereci risco para ele. Ele que ofereceu um risco total para mim. Ele me fechou. Primeiro botou o carro na frente, no meio da rua, impedindo minha passagem da esquerda e da direita. Depois ele me fechou pela esquerda e me jogou dentro do valão. Então, conclusão, eu tirei a minha moto, tá? Do lado de dentro do valão. O meio-fio divide a rua e o valão, ou seja, o canal. A minha moto estava com a roda da frente dentro do canal. Ele me jogou ali. Depois eu retirei a moto de lá. Conclusão. E ele apontando arma para mim, pistola para mim. Polícia, polícia, polícia. E eu fui para cima dele e falei para ele, olha só, você, a tua arma para mim é nada, entendeu? Identifica aí você. Se você é polícia, se identifica. E perguntei para ele, por que você está fazendo isso? Eu não te conheço. Falei, quer dizer que porque você não me conhece, então você vai fazer isso com todo mundo, porque você conhece todo mundo. E aí foi uma guerra. Foi uma guerra, aí vieram outras viaturas, muita gente, eu passei mal, fui para o hospital e tal. Uma coisa horrível. Mas só que eu vi, tá? Eu vi no carro dele o símbolo maçom daquele de metal, bem pré-coladão antigo, né? Aí na hora que eu estava indo para a delegacia, Deus me mostrou, falou, tá vendo aí? É isso aí. Ele não saiu da casa dele para cumprir o trabalho dele como você saiu da tua para ir trabalhar. Ele saiu da casa dele para fazer isso com você. Então você fica em paz, tranquilo. Fomos para a delegacia, né? As pessoas que tiveram no local, os policiais, né? Na verdade, tiveram 4 policiais no local, foram 2 viaturas, cada viatura com 2 policiais, e as pessoas, eles mesmos viram, e quando chegou na delegacia, eles passaram, ele chegou lá depois, né? E passaram, né? Para ele a realidade. Olha só, você está errado, o que você fez está errado. As pessoas reconheceram que ele estava errado, mas então, ele não se identificou. Segundo, ele não, como é que se diz? Não agiu de maneira correta. Irmão, eu sou um policial, eu estou com um carro, tá? Uma viatura, a paisano, que não caracteriza nada de polícia, tá? E tem um motoqueiro na minha traseira. Eu jogo o motoqueiro dentro do valão? Não pode. Se eu tenho alguma coisa para fazer, ou eu vou contactar apoio pelo celular, vou chamar um apoio, tá? Vou fazer o quê? Vou andar na frente da pessoa, tá? Vou andar na frente da pessoa, vou parar, vou pegar a identificação, vou colocar a arma, tá? Em escala, na minha mão tá aqui, ó, polícia, para. Beleza. Mas ele não fez nada disso. Nem buscou apoio e nem fez nada disso. Simplesmente, me fechou do nada. Nem seta nada, só me fechou. E disse que era porque não me conhecia.
Essa foi a alegação dele, eu não te conheço, então tudo bem. Então ele vai fazer isso com o Brasil inteiro, com o mundo inteiro, porque ele não conhece o mundo inteiro. Ele conhece algumas pessoas, mas o mundo inteiro não. E aí foi a questão aonde eu, né, me alterei, fiquei muito alterado, muito estressado, entendeu? E aí o pessoal pensou que ele ia me matar, porque eu falei, a situação que ele colocou, ele causou, me deixou tão estressado que eu não acreditei que ele era policial. Segundo as pessoas, ele era major da PM. Agora, como é que um major da PM age de uma forma dessa? Eu digo a vocês, infelizmente, tem muito policial bom, porque eu vi naquele dia ali um policial totalmente despreparado e vi outros policiais totalmente tranquilos, trabalhando 100%, totalmente reto, íntegros nas suas decisões, equilibrados, e esse que fez o que fez comigo não estava. Então, hoje, cara, eu posso dizer por experiência própria, a gente não pode julgar todos os policiais pela atitude de um. Um policial, você não pode pegar ele e colocar toda a corporação e dizer, tá, eu conheço, tá, e vivi na pele. Porque eu já vivi várias situações de policiais que, para mim, eles não serviam para lavar nem o chiqueiro do porco, com a atitude que eles tiveram. Não foram homens, não foram policiais, não foram agentes do Estado, não foram nada. Não foram homens, não foram nada. Agora, os que tiveram lá e que me trataram como uma pessoa, um cidadão que paga seus impostos, porque graças a Deus eu pago os meus impostos, aquilo que eu tenho que pagar eu pago. O que eu não posso pagar eu nem vou lá e compro, não faço dívida, porque eu sou assim. O que eu posso fazer eu vou, eu não faço dívida se eu não posso pagar. Então, juntando tudo isso, eu vi exatamente, né, o acontecimento da terça-feira, onde aconteceu aquela coisa que todo mundo viu, e falei, tá aí, o inferno veio caçar, né? Inclusive a mim. Só que ele tentou me caçar na segunda, né? Mas graças ao Eterno eu estou aqui, dando graças a Deus, né? Fui também humilhado dentro do hospital, por quê? Porque de alguma forma alguém passou informação para dentro do hospital, né, que eu era uma pessoa desequilibrada. Por quê? Porque o estado que eu fiquei eu fiquei exatamente desequilibrado. Desequilibrado. E eu só não morri porque Deus realmente me guardou. Porque eu fui para, tipo assim, naquela situação, para cima dele, mas não para cima dele para atacar ele. Eu fui para cima dele para ele me explicar a situação. E aí eu falei, eu parei na frente dele e comecei a dialogar com ele, mas estressado. E aí isso aí gerou um conflito grande, porque ele é policial, não agiu como. As pessoas, né, que estavam próximas ficaram todo mundo maluco, porque um cara apontando arma para você e eu como estava, todo mundo ficou assustado. Vai acontecer uma porcaria. Mas graças a Deus não. Graças a Deus não. Agora, o mais incrível é que eu fui na segunda-feira, há 2 segunda-feiras atrás, no culto, e Deus usou o irmão para mostrar isso. E eu só simplesmente fui lá só para falar assim, ó, só confirma para mim como é que tá a situação aí, na minha escala espiritual. Ele falou, ó, tua escala espiritual é essa aqui. E aí eu fui lá, o irmão, ó, bateu. Eu falei, beleza, tudo bem, tranquilo. E aí eu falei para vocês, fui na segunda-feira em Resende, né? Fui e fiz o que tinha que fazer. E é isso. Estamos aí agora, né? Vivendo a condição que Deus dá para nós. Mas eu, espiritualmente falando, é isso que eu queria dizer para vocês. Tem muita gente dormindo espiritualmente. E os irmãos não têm noção, tá? Eu quero passar para os irmãos, mas não estou conseguindo o tempo. Não estou conseguindo as coisas. Por quê? Porque eu faço tudo, irmãos, na maior dificuldade. É Deus e eu.
e tá bom demais, tá? Ninguém me ajuda nem a apertar um 2 no celular, entendeu? Eu tenho tido vários problemas aí, não tô conseguindo resolver os problemas que eu tenho, mas devagarzinho algumas coisas estão se encaixando. Então é isso. Eu tenho aqui os vídeos, eu quero mostrar os vídeos, explicar para vocês de uma forma assim bem prática e clara, para vocês entenderem espiritualmente como a coisa tá. O engano está muito grande e já matou milhares e centenas de milhares de pessoas. Só que Deus, ele não está fora do negócio. E outra coisa, essa história aí que o diabo ganha, que o diabo não faz nada. O diabo é um safado. Ele é um sem vergonha, porque quando eu falo aqui, se eu estiver mentindo em alguma fala minha aqui, Deus pode me detonar. Eu acho que acho que deve ser 22 ou 23 já pessoas que apontam arma para mim. Fora os acidentes de moto. Então, irmãos, que também já deve estar beirando uns 20 e poucos. Eu só digo uma coisa para você. O diabo tá aí, roubando, matando, destruindo. Vem fazer a obra dele, né? Roubar, matar, destruir, que é o que ele faz. Mas na vida de muito, ele não está fazendo porque Deus está lá e está... Ah, mas e daqueles que morreram e tal, e que aconteceu isso e aquilo, Deus estava na vida deles? Deus estava na vida deles enquanto eles estavam vivos. Porque enquanto eles estavam vivos, Deus estava dando para eles a oportunidade de decidir continuar com Deus ou não. Mas muitos escolhem o caminho errado. E eu não estou aqui fazendo julgamento de pessoa nenhuma, não. Eu estou falando que a vida, ela faz isso com as pessoas. Ela bota você em várias situações difíceis. Mas a última coisa que você deve, né, pensar não, eu vou pelo caminho do mal, porque o caminho do mal vai me dar vitória. Ele pode te dar vitória por um tempo, algum tempo. Mas você pode ter certeza que quando a coisa tiver que ser decidida, lacrada ali, tipo assim, ó, agora chegou o tempo da decisão, é bater martelo agora, você pode ter certeza. Se você tiver com todos os teus focos, a tua decisão em estar e servir o mal, você pode ter certeza. Você vai perder. Você vai perder. Você vai perder porque não tem como ganhar de Deus, não existe, não é uma palavra nem de se falar. Entendeu? Se tá contra Deus, meu irmão, se qualquer coisa que é de mal, tá contra Deus. E se tá contra Deus, vai perder. Não adianta insistir, porque não vai ganhar. Pode até parecer que, por enquanto, os caras são... Tô falando de criminoso, de nada, não. Eu tô falando de todo mundo. De presidente, de Estados Unidos, de Putin, de Xi Jinping, de presidente Lula, de Bop, de todo mundo. Tá todo mundo brabo, todo mundo é brabo. Mas quando chega a hora da decisão, se você tiver, ainda que você morra, se você tiver do lado certo, você vai morrer, mas vai ficar numa boa, vai ser vitorioso. Mas se você tiver do lado errado, além de morrer, você ainda vai se lascar todo depois. Então, é o que eu sempre falo, meu amigo. Deus, ele te dá o árbitro de escolha dentro da sua vida espiritual e consequência do que acontece na tua vida, porque diz que Deus não tenta ninguém. Quem tenta é o diabo. O diabo é que tenta, que arma armadilha, laço para te botar na roubada. Mas Deus não. Deus, ele faz diferente. Ele está sempre ali te livrando, te guardando, te dando escape, te dando condição para você passar pelaquela situação, para você ser vencedor em Deus. Mas só que a galera, às vezes, o que eles querem fazer? Eles querem fazer exatamente o seguinte. Não, eu sou o cara. Sou mais brabo do que centenas de pessoas. Eu sou mais esperto que centenas de pessoas.
centenas de pessoas têm que se lascar, que se dane eles, porque eu não estou nem aí para eles não são nada. E assim várias pessoas pensam. Por isso é que o mundo tem várias pessoas pensando assim e várias pessoas sendo prejudicadas, né? Então, o que a gente pode fazer? Nada. Por exemplo, eu como cristão, eu me arrependi. Eu gostaria até de pedir perdão a esse major da PM, tá? E até a corporação, as pessoas que participaram lá da ocorrência e tudo. Mas, se houver oportunidade, eu vou pedir, entendeu? Mas, por quê? Pela minha atitude da minha pessoa como cristão. Agora, se chegar e falar assim, não, mas quem estava errado? Quem estava errado, exatamente, com toda certeza, é a pessoa que tentou acabar com a minha vida, que foi me jogar dentro de um valão enquanto eu estava indo para o meu trabalho. E eu não estava cometendo erro nenhum, excesso de velocidade, não estava mexendo com ninguém, eu não estava acelerando, não estava fazendo nada. Eu estava andando totalmente devagar. Essa pessoa passou pela minha frente, me fechou, me cercou e depois me jogou dentro do valão. Então essa pessoa, ela está errada. E principalmente por quê? Porque ela é uma autoridade que deveria estar exercendo o quê? A paz, o bem-estar da sociedade. E ele fez exatamente o contrário. Ele causou, ele arrumou um problema para a sociedade, até para as pessoas que trabalham com ele, que teve que deslocar muita gente, chegou lá na delegacia, teve que mexer com isso, com aquilo, mas aquilo outro envolveu um monte de gente na situação. Ou seja, ele agiu totalmente errado. Mas, beleza. Eu não quero ser juiz aqui na situação, né? Mas uma coisa eu quero dizer. Em nenhum momento, tá? Em nenhum momento eu temi em relação a eles. A eles não, a ele. Porque eu sei que Deus estava comigo. Todo mundo desesperado, todo mundo em pânico, achando que eu ia morrer, que aconteceu alguma coisa. E eu olhei e falei para ele, olha só, você está errado e você está mentindo. Você sabe que você está mentindo. Porque, inclusive, o que ele fez? Olha só, irmãos. Ele disse que eu tinha amassado o carro dele. Amassado o carro dele já esse pouco amassado que tinha no carro dele, qualquer uma pessoa que olhava via. Aquilo ali é coisa de tempos e tempos. E ele tentou jogar na minha, dizendo que eu ia pagar prejuízo do carro, tentou jogar em mim. Eu achei isso um ato imundo, covarde. Isso, irmãos, que foi uma coisa que mais me tirou de mim, foi isso. E ele mentiu o tempo todo. Mentindo e inventando que eu tinha amassado o carro dele. E o pior, quando chegou na delegacia, ele não tinha falado com as pessoas ainda. Os policiais que estavam lá dentro. Não tinha falado. Chegou na delegacia, o que ele fez? Ele, para me darem uma surra. Eu poderia tomar uma surra? Poderia. Só que eu ia chegar lá dentro, irmãos, você pode ter certeza. Eu não ia sair de lá vivo. Deus já sabe. Por isso que Deus nem deixou me prender. Porque se eu entrasse lá, eu não ia sair de lá vivo. Porque se eles tocassem em mim, irmãos, eu tenho certeza absoluta. Eu não tenho força nenhuma. Mas o pouco que eu tenho em mim, eu ia partir para dentro deles. Porque eu não ia ficar apanhando e fazendo assim, não bate, não. Isso eu não ia. Isso eu não ia, irmão. E eu ter que me matar. Iam ter que me matar. Iam me matar e ia jogar em qualquer lugar aí que ninguém ia saber. Porque, meu irmão, um cara age igual um bandido, um policial age como um bandido. Eu tenho vídeo, tá? Me leva pra delegacia, diz que eu tenho que pagar amassado do carro dele, que já estava lá há muito tempo. E ainda chega lá, eu trabalhador pagando meus impostos, ainda faz assim para as pessoas me arrebentar. Meu irmão, eu estava morto, estava. Aquele dia ali, mais um livramento de vida para mim, entendeu? Então é isso. Eu digo a você, ia sair de lá morto, né? Porque o que acontecer era isso.
Um policial não vai querer ser agredido, ainda mais dentro de uma delegacia, num lugar onde que ele está comandando tudo e que ele pode fazer o que quiser. Então, se viesse me agredir, eu ia partir para cima. Então, enquanto eu tivesse ar para respirar, eu ia para cima deles, entendeu? E iam ter que me matar. Porque eu digo a você, irmãos, eu não sou criminoso, eu não tenho ficha de crime, eu não me envolvo com porcaria nenhuma, entendeu? Desde que Deus fez a obra na minha vida, eu tô tranquilo aí na minha, tal, tranquilão. Sempre fui um cara que eu sempre busquei ficar tranquilo. Mas eu sempre fui aquela pessoa seguinte, cara, me deixa no meu canto, me deixa. Eu tô há 15 anos solteiro, desde que o diabo entrou e tirou a minha família de mim. Então, quer dizer, eu estou sem os meus filhos, não tenho esposa, não tenho ninguém porque o diabo tirou, tá? O contato que eu tenho com meus filhos não é o contato que eu gostaria de ter, mas o pouco que eu tenho, eu já agradeço a Deus, entendeu? Então, quer dizer, eu vivo uma vida de cão. Vida de cão. Aí, tenho aí essa briga espiritual, né? Por quê? Porque Deus, ele falou para mim fazer. E enquanto ele falar, enquanto ele me der a condição, eu vou continuar fazendo. Eu vou continuar fazendo, não tô nem aí. Porque eu falei para Deus, eu dei a minha palavra a Deus, falei, o senhor pode me mandar onde o senhor quiser, no inferno, onde o senhor quiser. Eu vou. Agora, quando eu vou numa comunidade, numa favela aí, seja onde for, tiver boca, não tiver boca, se tiver quem bandido, se não tiver bandido, eu vou lá para pregar, não é minha vida, não. Eu vou lá para pregar a palavra de Deus de salvação. Eu não vou lá pedir dinheiro a ninguém, eu não vou vender evangelho, eu não faço nada disso. Não vou lá para buscar mulher, não vou lá para buscar glória, fama, nada disso. Agora, quem me conhece sabe, amigo, eu não mexo com ninguém. Eu respeito todo mundo. Bicho, animal, pessoas, criança. Mas o diabo, ele vive fazendo o quê? Gracinha, arrumando confusão comigo. Agora, se ele vai arrumar confusão comigo, ele vai achar. Agora, vai matar? Irmão, não tem problema esse negócio de matar, não. Ninguém que já morreu vai morrer de novo, mas só vai morrer quem está vivo. E quem está vivo não é só eu, tem um monte de gente viva aí. Todo mundo está arriscado a morrer. Então não é diabo, não é pessoas endemoniadas que vai me intimidar. E aí o cara, ele pode vir, eu já falei isso aqui, falo e repito. Meu irmão, você pode ser do BOPE, você pode ser aqueles caras lá dos Estados Unidos, o mais brabo de todos, do exército, da polícia, entendeu? Não tem problema para mim. Desde que você me respeite, eu vou te respeitar. Agora, a partir do momento que você me desrespeitar, eu também não vou te respeitar. Não vem com essa conversa fiada de que Jesus mandou. Não, Jesus não mandou nada disso. É um evangelho sem vergonha, safado. E eu vou falar desse evangelho sem vergonha, safado, que é um evangelho manipulador, controlador, para poder alcançar o quê? O êxito e o propósito de pessoas sujas, que fizeram esse evangelho sujo, safado, sem vergonha. Agora, esse evangelho não cola comigo. Não colou, desde que eu entrei na igreja, não colou e não vai colar. Entendeu? Agora, o que acontece? Eu sou santo? Sou melhor que os outros? Não. Não tenho nada disso. Agora, uma coisa eu te digo. Eu respeito as pessoas para que já que é a história, planta a tua semente e colhe o fruto da semente que você planta, então eu planto respeito e quero colher respeito. Eu não admito que algum diabo venha colocar a semente que eu plantei como transgênica, não. Ah, eu plantei batata, vai nascer tomate. Não vai ser assim. Aí pega o evangelho, distorce e diz que não, que o evangelho fala isso. Não. Eu ainda vou pregar aqui o evangelho para vocês verdadeiro, como o evangelho é, e vocês vão falar, mas esse cara ficou maluco, agora é o dono da verdade. Eu não sou dono da verdade. Eu só não sou dono da burrice, entendeu? E nem da cegueira. Agora, quem quer ficar com a burrice espiritual, evangélica aí desses homens aí, e cegueira espiritual e evangélica, problema, cara, é o direito de cada um faz o que quiser da vida. Eu não vou fazer isso, não vou fazer, e nada vai me obrigar a fazer, a não ser Deus, e Deus não vai me obrigar a fazer burrice, porque burrice, entendeu? Evangélica ou espiritual, entendeu? Quem obriga a fazer é o diabo, e Deus é Deus, então eu não vou
ficar nessa escravidão do diabo de forma nenhuma. Então, irmãos, é isso. O vídeo já ficou muito e eu tenho que resolver umas coisas aí. Eu peço aos irmãos que orem por mim, pela minha família. Eu sempre oro pela igreja, pela humanidade, entendeu? Então eu peço isso aos irmãos. Porque é o que eu estou dizendo. Se ele vier, eu aprendi uma coisa. No meu caso, às vezes eu acho que eu estou errado, mas eu aprendi uma coisa que você, para ser humilde e para ser uma pessoa íntegra e correta, você não tem que ser um saco de pancada do diabo e muito menos ser uma vítima do diabo e falar assim, não, por favor, por favor. Não tem que fazer isso. Entendeu? Eu não penso assim. Eu respeito quem pensa, ótimo, entendeu? Eu conheço pessoas que pensam assim e são pessoas que, graças a Deus, também elas já sofreram alguns revés, como eu também já sofri, mas também teve a vitória dessa forma. Infelizmente, eu sou diferente. Infelizmente, eu gostaria até de ser assim. Calma, por favor. Não, mas infelizmente eu não sou. Eu queria que até fosse, entendeu? Porque talvez fosse melhor, não sei. Até o próximo vídeo, para a glória de Deus.